Os pilares da doutrina espírita são a existência de Deus, a reencarnação ou as várias existências, as variedades de mundos habitados, intercomunicação entre os dois planos da vida e o código de moral do Evangelho do Cristo. Vamos dar continuidade à leitura do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. O que é preciso entender por pobres de espírito? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. São Mateus capítulo 5, versículo 3. A incredulidade se divertiu com essa máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito, como com outras coisas, sem a compreender. Por pobres de espírito, Jesus não entende os homens desprovidos de inteligência, mas os humildes. Ele disse que o reino dos céus é deles e não dos orgulhosos. Os homens de ciência e de espírito, segundo o mundo, têm geralmente tão alta consideração de si mesmos e de sua superioridade que olham as coisas divinas como indignas de sua atenção. Seus olhares concentrados sobre sua pessoa não podem se elevar até Deus. Essa tendência a se crer acima de tudo não os leva, senão muito frequentemente, a negar o que, estando-lhes acima, poderia rebaixá-los, e a negar mesmo a divindade. Ou, se consentem em admiti-la, contestam-lhe um dos seus mais belos atributos, sua ação providencial sobre as coisas deste mundo, persuadidos de que só eles bastam para bem governá-lo. Tomando sua inteligência por medida da inteligência universal e se julgando aptos a tudo compreender, não podem crer na possibilidade daquilo que não compreendem. Quando pronunciaram seu julgamento, têm-no por inapelável. Se recusam a admitir o mundo invisível e um poder extra-humano, não entretanto porque isso esteja acima de sua capacidade, mas porque seu orgulho se revolta com a ideia de uma coisa acima da qual não podem se colocar, e que os faria descer de seu pedestal. Por isso, eles não têm senão sorrisos de desdém por tudo o que não é do mundo visível e tangível. Eles se atribuem muito de espírito e de ciência para crerem nessas coisas. Segundo eles, boas para as pessoas simples, tendo aqueles que as levam a sério por pobres de espírito. Entretanto, o que quer que digam, lhes será preciso entrar como os outros nesse mundo invisível que ridicularizam, quando seus olhos serão abertos e reconhecerão seu erro. Mas Deus, que é justo, não pode receber na mesma categoria aquele que menosprezou seu poder e aquele que se submeteu humildemente às suas leis, nem os igualar. Em dizendo que o reino dos céus é para os simples, Jesus quer dizer que ninguém é nele admitido sem a simplicidade de coração e humildade de espírito. Que o ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio que crê mais em si que em Deus. Em todas as circunstâncias, ele coloca a humildade no plano das virtudes que nos aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que nos distanciam dele. E isso por uma razão muito natural, de vez que a humildade é um ato de submissão a Deus, enquanto que o orgulho é uma revolta contra ele. Mais vale, pois, para a felicidade do homem, ser pobre em espírito, no sentido do mundo, e rico em qualidades morais. Todo aquele que se eleva será rebaixado. Nesse mesmo tempo, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe disseram: Quem é o maior no reino dos céus? Jesus, tendo chamado uma criança, colocou-a no meio deles e lhes disse: Eu vos digo em verdade que se vós não vos converterdes, e se não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Todo aquele, pois, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. E todo aquele que recebe em meu nome uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim que recebe. São Mateus capítulo 18, versículo de 1 a 5. Então a mãe dos filhos de Zebedeu se aproximou dele com seus 2 filhos e o adorou, testemunhando-lhe que queria perguntar-lhe alguma coisa. Ele lhe disse: Que quereis? Ordenai, disse ela, que meus 2 filhos que aqui estão tenham assento em vosso reino, um à vossa direita e o outro à vossa esquerda.
Mas Jesus lhe respondeu: Vós não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles lhe disseram: Nós o podemos. Ele lhes respondeu: É verdade que bebereis o cálice que eu vou beber, mas quanto a estar sentado à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim vos conceder. Mas isso será para aqueles que meu Pai tenha preparado. Os outros 10 apóstolos, tendo ouvido isso, encheram-se de indignação contra os 2 irmãos. Jesus, tendo-os chamado para si, lhes disse: Vós sabeis que os príncipes das nações as dominam, e que os grandes as tratam com império. Não deve ser o mesmo entre vós, mas aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servidor. E aquele que quiser ser o primeiro dentre vós, seja vosso escravo. Como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e dar sua vida pela redenção de muitos. São Mateus, capítulo 20, versículo 20 a 28. Jesus entrou num dia de sábado na casa de um dos principais fariseus, para ir tomar sua refeição, e aqueles que lá estavam o observaram. Então, considerando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, ele lhe propôs esta parábola, dizendo: Quando fordes convidados para bodas, não tomeis nela o primeiro lugar, temendo que se encontre entre os convidados uma pessoa mais considerada que vós, e que aquele que vos tiver convidado não venha vos dizer: Dai vosso lugar a este, e que então estejais diminuídos em vos dirigir com vergonha ao último lugar. Mas quando fordes convidados, ide-vos colocar no último lugar, a fim de que quando aquele que vos tiver convidado vier, vos diga: Meu amigo, subi mais alto. E então isso será um motivo de glória diante daqueles que estarão à mesa convosco, porque todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se rebaixa será elevado. São Lucas, capítulo 14, versículo 1 e de 7 a 11. Obrigada pela sua companhia. Fique com Deus e até o próximo vídeo.